Aquela que quase se matou correndo para uma armadilha mortal no território inimigo sem um plano adequado? É, pois deveria ser. Você é impossível. O que tem me incomodado é o ataque do monstro de ossos. E eu desiludi-o. Eu desiludi toda a gente. Estás a brincar comigo? Tu não desiludiste ninguém. Ouve. Eu sou um demônio. E até eu consigo ver que fazes mais por este país horrível do que qualquer outra pessoa. Parece que dedicas todos os teus momentos a ele. O rei está vivo, ok? Concentra-te no futuro. Não no que poderia ou não ter acontecido no passado, porque não podes mudar. Agora respira fundo por mim, ok? Acompanhe a minha respiração e acalma-te. Agora, se queres mesmo fazer alguma coisa para ajudar, porque não vais visitar o rei, ele pode já estar consciente. Chicotear-te não lhe vai fazer bem nenhum, mas tenho a certeza que se o fores ver, talvez o animes. Tens razão, eu devia ir vê-lo. Agora vai te vestir. Que diabo se passa comigo? Odiei o facto de uma pequena parte de mim querer continuar a abraçá-lo. Porque estou a fazer uma coisa destas depois de me ter esforçado tanto para o afastar há apenas algumas horas. Vais voltar para casa agora? O quê? Bem, o que aconteceu no baile? O ancião nos disse que o rei dos ossos precisa estar por perto para... Não há muito para fazeres aqui agora. Acho que qualquer chance de investigarmos esta noite já se foi. O Ridley tem razão. Eu provavelmente deveria estar a reportar à minha mãe que houve uma tentativa de assassinato ao rei humano. É informação de primeira para os demônios, mas ele ainda está emocionalmente instável neste momento. Se alguma coisa acontecer ao rei, ele vai tentar magoar-se outra vez? Sem mim, quem estará lá para o impedir? Eu fico. Quem sabe o que mais pode acontecer esta noite? Posso perder a diversão se for para casa agora. Sua Majestade recuperou a consciência há cerca de 10 minutos. A princesa Annette está lá dentro com ele agora. Não os incomodem por muito tempo. Sua Majestade ainda está fraco. Obrigado. Vossa Majestade, estou tão feliz que tenha. Vossa Majestade. O príncipe Stephen regressou imediatamente ao receber a notícia da morte de Sua Majestade. Ele irá supervisionar este julgamento e será o juiz final, visto que o herdeiro do trono controlar os monstros, e quanto mais perto ele estiver, maiores eles são. Aquele foi o maior monstro de ossos que eu já vi. É muito possivelmente o assassino do falecido rei. Ridley, Erika Thomas, por favor, deem um passo em frente. Como eu, pai, o que aconteceu com a princesa Annette? Ridley, você tem que acreditar em mim. Isso não é o que parece. Não pode ser, Vossa Alteza. Eu conhecia bem a princesa Annette, afinal nós crescemos juntos. Ela nunca teria feito algo assim. Ela tinha que ser inocente. Eu não tinha ideia de como, mas estava determinado a provar isso para o Stefan. Então, Thomas e Erika, vocês dois estavam encarregados de guardar meu pai na noite do assassinato? Sim, meu lord, nós estivemos lá a noite toda. E quantas pessoas tiveram permissão para entrar no quarto? 4. No início foi apenas o médico real. Ele então permitiu a entrada da rainha e da princesa. Com o passar da noite, o estado de Sua Majestade se estabilizou e a rainha saiu com o médico. A princesa Annette ficou. Eu pensei que ela estava lá simplesmente porque ainda se preocupava com a condição de Sua Majestade. Ele devia estar extremamente perto para criá-lo. Ridley, por mais que eu adoraria mergulhar em mais um mistério, Ridley foi a última pessoa a entrar. O assassinato já tinha ocorrido na hora em que ele entrou. Ridley, isso é verdade? Sim. E Erika, Thomas, vocês nunca foram alertados que um assassinato estava acontecendo enquanto vocês estavam de guarda? Não, meu lord, mas a culpa não é nossa. Pelo contrário, isso prova que a princesa foi a assassina. Sua Majestade obviamente não a veria como uma ameaça. Se ele estivesse dormindo, a princesa poderia ter feito isso sem fazer nenhum som. Isso faz sentido. Ambos podem se retirar. Então, Ridley, o que exatamente você viu quando entrou no quarto? Eu vi a princesa Annette coberta de sangue, segurando uma faca, mas é importante notar que ela estava agindo de forma estranha. Ela não estava em si. Seus olhos pareciam turvos e sem foco, como se ela estivesse em transe. Obrigado, Ridley. Agora, irmã, você tem algo a dizer em sua defesa? Como pode explicar isso? Eu não sei. Não consigo me lembrar de nada até olhar para baixo e ver uma faca coberta de sangue.
Acho que já estamos com as mãos bem cheias por hoje com este banquete, então, pelo menos por enquanto, vamos tentar focar nisso. Você precisa acreditar em mim, Stefan. Você sabe que eu nunca faria isso. Ele era meu pai. Eu o amava. Ele também era meu pai. E sinto muito, irmã, mas eu não me lembro, não é uma defesa muito boa. Realizamos este julgamento como uma cortesia, porque apesar de tudo, você ainda é minha irmã. Mas as evidências continuam se acumulando. Você é uma assassina, Annette. E tenho vergonha de ser do mesmo sangue que você. Por favor, Stefan, deve ser algum tipo de armação. Você tem que acreditar em mim. Silêncio. A única armação aqui foi a sua capacidade de enganar a todos. Você é um monstro, Vossa Alteza. Princesa Annette, após consultar meus conselheiros, nós chegamos a um acordo. A princesa Annette será sentenciada à morte pelo assassinato do nosso pai e rei de Altíria, Alfonso III. Príncipe Stefan, por favor, a princesa não fez isso. Não faz sentido. O que ela possivelmente ganharia com esse assassinato? Por que matar o rei em um lugar onde ela seria a única suspeita? Eu suponho que você tenha razão. Obrigada, Vandal. Às vezes eu me perco um pouco demais em meus próprios pensamentos sobre... Alguém mais estava por trás disso? Ah, por favor, Ridley. Você é como um irmão para mim. Então, por favor, não me leve a mal. Mas você é um idiota se ainda acredita que minha irmã é inocente. Ela manipulou você da mesma forma que manipulou todos os outros ao seu redor. Suas pequenas teorias são simplesmente um mecanismo de defesa para justificar as ações horríveis de alguém querido por você. Estas são as regras desta terra. Mesmo que a criminosa em questão seja minha própria irmã, ela deve ser punida. Levem-na e tranquem-na na masmorra. Eu não quero ver minha irmã assassina novamente até que chegue a hora de ela finalmente pagar por seu crime. Princesa, por aqui, por favor. Princesa Annette, ela é inocente. Eu simplesmente sei disso. Eu vou encontrar uma maneira de provar. Eu vou salvá-la. Princesa Annette, você tem uma visita. Ridley, o que você está fazendo aqui? Eu os convenci a me deixar ver você por alguns minutos. Foi fácil para mim entrar sorrateiramente, já que todos estão tão ocupados com a coroação de Stefan. Eles já estão se preparando para coroá-lo. Isso e aquilo. Eu sei. Eu disse que sei, e essa é a parte irritante. Eu não deveria saber esse tipo de coisa. O reino precisa de um governante, mas deveria ser você. Obrigada por tentar me proteger durante o julgamento. Eu pensei que pelo menos o Percival ou meu irmão tentariam me defender, mas eu estava errada. O Percival, ele me disse que ama você. Eu não sei por que ele ficou lá parado sem fazer nada. Está tudo bem, Ridley. Eu não acho que ele realmente me amava. Ele estava apenas obcecado, com a ideia de estar apaixonado pela princesa do reino. Que triste! Ter apenas uma pessoa que se importa o suficiente com você para vir em sua defesa. Talvez seja uma coisa boa que meu irmão se tornará o rei. Todos parecem realmente gostar dele. Eu não vou deixar você morrer, princesa. Na verdade, é por isso que eu vim aqui. O que você quer dizer? Eu vou provar sua inocência ou pelo menos tirar você daqui. Você consegue se lembrar de alguma coisa antes do assassinato do rei que possa explicar os pontos em branco na sua memória? Eu não sei, na verdade. Tudo estava completamente normal até alguns dias antes do banquete. Eu me lembro de acordar, lidar com alguns assuntos de estado. Eu odeio o fato de conhecer seus hábitos. Eu odeio saber que você ronca quando dorme. Tomei chá com o Stefan antes de ele partir, depois verifiquei o vestido que queria usar no banquete, e então... Não pareceu útil adicionar durante o julgamento, mas há pontos em branco aqui e ali na minha memória, até o início do banquete. Pontos em branco. Depois disso, lembro-me de falar com você e com o Percival, decidir ficar com meu pai depois que ele foi envenenado, e então abrir meus olhos e me encontrar coberta de sangue. Espere, você tomou chá com o Stefan? Não há nada de estranho nisso. Nós temos passado muito tempo juntos desde que ele esteve fora por tanto tempo. Ele mesmo serviu? Sim. Éramos apenas nós dois com alguns guardas postados do lado de fora. Mas não acho que isso seja algo que eu possa realmente usar em minha defesa. Acho que tenho uma pista. Sério? O que é? Ainda não posso te contar. Não tenho provas suficientes, mas eu sei que você é inocente, princesa. Vou tirar você daqui. Eu prometo isso a você como seu cavaleiro leal. Ridley, seu tempo acabou. Saia! Adeus, princesa. Te vejo em breve.
Eu odeio saber sempre o que você provavelmente está pensando, porque você é sempre tão previsivelmente presunçosa que chega a ser ridículo. Corosatium, que inferno! Ridley, bata antes de invadir um quarto. Ninguém te ensinou a porcaria de uns bons modos? E se eu estivesse nu aqui dentro? Este é o meu quarto. Além do mais, você está sempre nu. Eu não estou nu, para sua informação. Esta é a sua camisa, sabia? Eu estou enfiado no quarto do Ridley há cerca de um dia. Suponho que não posso realmente reclamar, já que a ideia foi minha em primeiro lugar. Não tem como eu ir embora. Enquanto o reino humano inteiro parece estar desmoronando de dentro para fora. Eu sei que minha mãe vai entender. Na verdade, ela provavelmente ficaria furiosa se eu fosse embora em um momento tão crucial. Então, por que você invadiu o quarto gritando sobre Corusatium? Eu tenho uma teoria. Eu ainda precisaria reunir provas para comprová-la, mas... pelo amor de Deus, desembucha logo. Eu acho que a princesa pode ter estado sob a influência do Corusatium que temos caçado. Na verdade, estou percebendo agora que fui um completo. Eu só... odeio quão bem eu te conheço. Idiota por não ter ligado os pontos antes. Tudo se encaixa, a expressão hipnótica, a falta de motivação para o assassinato, as lacunas em sua memória. Você tem razão, realmente faz sentido. Mas como você pode ter certeza de que sua princesinha não está apenas inventando isso para acobertar seus rastros? Porque a motivação e os meios coincidem perfeitamente com os de outra pessoa com quem ela interagiu, logo antes de o rei ser envenenado. E essa pessoa seria o príncipe Stephen. Eu deveria saber que aquele tolo estava por trás disso. Você conhece o príncipe Stephen? Se você tiver qualquer informação que possa ajudar na minha teoria, eu adoraria ouvir. Poderia nos ajudar a chegar ao fundo disso mais rápido. Não existe um nós desta vez, Ridley. Este é um assunto apenas de altaria, não do reino dos demônios. Se eu te der qualquer informação, estarei colocando meu próprio povo em risco. Então isso está conectado ao reino dos demônios de alguma forma? Não o assassino, apenas o Stephen, o que eu suponho que o conecta por tabela. Você está falando sério? Você vai me ridicularizar por não ter um plano adequado? Por quê? O que você quer dizer com por quê? É algo tão ruim assim? Logo você, de todas as pessoas, quer mesmo saber por que é algo ruim? Mas eu prometo que não tive nada a ver com isso. Ok, isso pode ser inútil e eu provavelmente vou me humilhar. Mas eu vou implorar mesmo assim. Vandal, você se lembra por que concordamos em trabalhar juntos para encontrar quem roubou o Corusatium, certo? Foi por causa do quão perigoso seria se ele caísse nas mãos erradas. A julgar pela sua reação à menção do príncipe Stephen, acho que nós dois concordamos que ele é a própria. Definição das mãos erradas. Eu sei que isso pode ir contra seus próprios interesses, mas por favor me ajude. Por que você tem que parecer um cachorrinho abandonado pedindo um abraço? O que há de errado comigo? Por que é tão difícil para mim rejeitá-lo? Eu continuo fazendo coisas estúpidas e imprudentes uma atrás da outra, mas para quê? Para deixar uma pessoa justa como ele orgulhosa de mim? Vandal, pare com isso. Pense em um sentimento mais familiar, como o ódio. Existem poucas coisas neste mundo que eu odeio mais do que o Stephen. O plano da minha mãe está começando a fazer sentido agora. Agora que o Stephen é o herdeiro do trono. É porque eu sou seu inimigo, Ridley. Não importa o quanto tentemos amenizar essa coisa de aliança, ela iria querer nos casar para unir os reinos, como o plano inicial com Annette. Ela deve ter decidido não me contar porque sabia que eu me oporia. E ela estaria certa. De maneira nenhuma eu casaria com aquele lixo. Está bem, eu ajudo-te. Agora ouve com atenção, porque eu tenho um plano. Sou eu. Importa-se que eu entre, príncipe Stephen? Está prestes a ser coroado rei? Claro que pode entrar. Por favor, sente-se. A execução é hoje. Como é que está a aguentar? Ela é sua irmã. Não deveria ser eu a perguntar-lhe isso? Sim, mas eu sei que provavelmente também está a sofrer com isto. Você amava? Não amava? Amei um dia, ou pensei que amava. Graças a Deus que não fui avante com aquilo. Eu não fazia ideia de que a princesa Annette era capaz de algo assim. Agora acho que talvez a rapariga por quem me apaixonei era tudo uma farsa. O amor é uma coisa difícil, especialmente quando não retribuem o nosso afeto. Era assim tão óbvio que ela amava o Ridley e não a minha? Receio que sim. Eu sei como se deve sentir. Como poderia saber? Você é o príncipe perfeito. No final das contas, eu ainda sou um demônio,
E você ainda é uma humana. Eu estou viva há mais de 200 anos. Ninguém lhe conseguiria resistir. Aí é que se engana. Alguém resistiu e esse alguém é a pessoa que eu mais quero no mundo. Deixa-nos loucos, não é, Percy, desejar e ansiar por alguém tão fora do nosso alcance? Meu príncipe, lamento muito ouvir isso. Partilhamos a mesma experiência dolorosa. Quem é essa amante misteriosa? Receio não poder dizer. Amanhã tornar-se-á rei. Haverá muitas outras que de bom grado aceitarão a sua mão. Oh não, ninguém pode tomar o lugar dela. Nós os dois somos almas gêmeas. Estamos destinados a ficar juntos. Mas e se ela não o amar de volta? Ela vai amar. É aí que nós os dois diferimos, Percy. Você desistiu. Mas eu? Se ela não passar a amar-me por vontade própria, eu farei com que ame. Ela pode pensar que está acima de mim, mas na verdade eu tenho estado secretamente a mover os cordelinhos para ter acorrentada ao meu lado este tempo todo. Quando estivermos juntos, aí es que ela finalmente aprenderá a retribuir os meus afetos. É por isso que eu acho que você não amava realmente a minha irmã Percy. Se ama alguém, faz o que for preciso para que essa pessoa seja nossa. E provavelmente estarei por aqui muito depois que seus ossos virarem pó. Eu vi essa guerra se arrastar por 10 vezes o tempo da sua vida. A execução começará em breve, devíamos ir para lá. Sim, vamos. A propósito, Percival, viu o Ridley? Não, fui visitá-lo antes de ir ao seu quarto, mas ele não estava em lado nenhum. O criado disse que ele esteve fora o dia todo. Isso é bastante estranho. Ele tem desaparecido a horas estranhas durante o último ano, mas estar desaparecido no dia da execução da princesa. Entendo. E outra coisa, o Ridley não tem uma amante, pois não? Que eu saiba não, meu príncipe. Então as coisas são ainda mais estranhas do que eu pensava inicialmente. Quando passei pelo quarto dele, definitivamente parecia que havia uma segunda pessoa lá hospedada. Assume que deveria ser uma amante, já que parecia haver maquilhagem espalhada por todo lado. Isso não faz sentido. O Ridley certamente não é do tipo de ter amantes. Por outro lado, ele ainda assim foi atrás da princesa Annette quando eu assumi que ele não nutria sentimentos por ela. Talvez eu não conhecesse o meu melhor amigo tão bem como pensava. A princesa Annette vai ser queimada viva. É assim que os traidores são executados neste reino. E nada nunca muda. Você realmente acha que pode haver um futuro para duas pessoas como nós? Apesar de tudo que ela tinha feito, apesar de todas as monstruosidades que ela tinha cometido, meu peito ainda dói quando penso nela amarrada naquele pilar. Ridley, eu não consegui te encontrar em lugar nenhum esta manhã. Comecei a me preocupar que você não compareceria à execução. Eu sou um cavaleiro deste reino, claro, que eu nunca me isentaria disto, por mais solene e mórbido que este evento possa ser. Onde você estava, princesa? Por que isto teve que acontecer? Por que ela teve que fazer algo assim? Eu deveria ter visitado a cela dela. Eu deveria ter pelo menos tentado me despedir. Ela parece tão pequena e indefesa. Meu Deus, ela sempre foi tão pequena? Ela é uma assassina, não merece minha compaixão. Mas ainda sinto como se alguém estivesse apunhalando meu coração com facas. Adeus, irmã. Você realmente acha que um demônio e uma humana podem ser amigos? Sim, estamos trabalhando juntos agora porque é conveniente. Não consigo ouvi-la. Já acabou? Espero que tenha sido rápido. Princesa, é seguro sair agora. Princesa, oh graças a Deus. Eu estava preocupado que você pudesse ter se machucado depois de ficar presa debaixo de um monte de feno em uma carroça instável por tanto tempo. Acredite em mim, eu definitivamente prefiro isso a ser queimada em uma estaca. Se você diz princesa. A propósito, eu sei que não é muito, mas este é um posto de armas secreto da Guarda Real. Nós guardamos munição reserva aqui caso percamos o acesso ao castelo e ao arsenal durante um ataque. Fica bem longe dos arredores da cidade. Como você provavelmente pode ver, não há outra casa à vista. Ninguém nunca vem aqui. Os cavaleiros em treinamento são apenas informados sobre este lugar em caso de emergência. Isso faz daqui o esconderijo perfeito para você. Ninguém jamais pensará que a princesa morta está realmente aqui. Ainda estou impressionada que você conseguiu me tirar de lá e me trocar por outra pessoa. Enquanto os guardas estavam distraídos. Você disse que a pessoa que trocou de lugar comigo tinha uma maneira de sair em segurança? Mas o que acontece depois?
Tudo tem que acabar uma hora. Nós vamos seguir caminhos separados. Ela ficou bem mesmo? Acho que eu nunca conseguiria me perdoar se algo acontecesse com ela. Sim, ela está bem. Na verdade, o plano todo foi ideia dela. Oh, falando no diabo. E o seu humilde servo, o príncipe Vandal, está aqui. Vandal, podemos não usar este tipo de plano da próxima vez? Eu não consigo. É um prazer vê-la novamente, princesa. Não se aproxime. O que você está fazendo aqui? Por que você está vestido com roupas de mulher? Essa roupa parece terrivelmente familiar. Por que não? Eu ainda sou fofo assim. Ora, ora, princesa, por que toda essa hostilidade? Bem, você me sequestrou e depois tentou me forçar a casar com você. Ok, isso é justo. Ridley, o que este pervertido está fazendo aqui? Pervertido? Ok, essa é nova. Ah, quer calar a boca. Minha nossa princesa, isso é jeito de tratar o homem que acabou de salvar sua vida? É verdade, o plano inteiro para resgatar você foi ideia dele. Mas você é nosso inimigo, por que você iria querer me salvar? Nós sempre soubemos que tem que ser assim. E é por isso que eu odeio te conhecer tão bem, Ridley. É simples, na verdade. Eu posso odiar o seu reino, mas eu odeio o Stefan ainda mais. Se ele for rei, isso vai significar muitos problemas para mim, coisas que, obviamente, não posso te contar porque somos inimigos. Por isso, garantir que você fosse resgatada para que ainda pudéssemos desafiar a legitimidade de Stefan foi crucial. Não se iluda pensando que fiz isso por você, princesa. Estou agindo puramente para satisfazer meus próprios interesses. Ah, bem, isso faz muito mais sentido. É um alívio ouvir isso. Bom, não importa o motivo. Suponho que ainda devo agradecer por ajudar a me resgatar, mas agora, pelo amor dos deuses, você pode, por favor, trocar de roupa? Não acredito que você realmente parece natural em um vestido. Ah, qual é, princesa? Dê um desconto para um demônio. Às vezes, saias são boas para manter o equipamento um pouco arejado. Você pode parar? Por favor, vista isto. Oh, que gentil da sua parte, você trouxe as roupas que me comprou. Você comprou roupas para ele? É aquela que você. Porque se eu não te conhecesse de verdade, talvez nossa separação inevitável não parecesse tão. Quer saber? Deixa pra lá. É uma longa história. Vandal, por favor, vá por ali para se trocar. Falando em roupas, princesa, acho que fico deslumbrante em seu vestido. É uma pena que algumas partes tenham se queimado. Ainda assim, elogio seu gosto para a moda. Foi você quem trocou comigo? Ora, é claro. Ninguém sequer suspeitou de nada. Você exagerou um pouco perto do final, o choro era realmente necessário. Primeiro foi um soluço, ok? E foi para efeito dramático. Na verdade, isso tornou minha atuação ainda mais realista. Você viu o rosto de Percival? Ele estava chorando. Você deveria ser grato por a atuação ser uma das muitas habilidades em meu repertório. A audácia desse aí, eu juro. Honestamente, eu que deveria criticar sua performance. Você parecia tão nervoso. Pensei que ia se borrar todo. Como mais eu deveria parecer? E se algo tivesse dado errado com seu feitiço e você realmente tivesse se machucado? Então você estava preocupado comigo? Que fofo! Eu não estava preocupado. Estamos perdendo tempo. Precisamos nos concentrar. Espere, Vandal, não deveríamos conversar sobre o que você acabou de... Sim, você estava... Mas não se preocupe, Ridley. Não havia necessidade de temer. Fogo falso é um dos primeiros feitiços que os demônios aprendem. Eu gostaria de ter adicionado alguns gritos para realmente fechar com chave de ouro, mas acho que poderia ter sido um exagero. E sobre o assunto da sua grande fuga das chamas. Por que chegamos aqui antes de você? Eu tive que assistir à execução inteira, encontrar tempo para pegar a carroça de feno onde escondemos a princesa Annette, e então dirigi-la por todo o caminho até aqui. Você não voou diretamente para cá? Talvez tenha me perdido um pouco. Como você se perdeu? Minhas instruções foram claríssimas. Oh, bem. Sabe o que mais era claríssimo? As sementes para pássaros que algumas crianças estavam jogando do lado de fora do palácio. Você só pode estar de brincadeira comigo. Você se perdeu porque parou para comer semente de passarinho?
Eu conhecia Ridley por toda a sua vida, e mesmo assim, nunca o tinha visto assim com ninguém, tão à vontade e tão bem normal. Nossa, meu peito fica tão apertado, sendo a pessoa mais impulsiva que eu já conheci. Você está de brincadeira comigo? Isso não é verdade. Diga uma vez em que fui impulsiva. Não há mais nada para conversar, Ridley. Nós dois sabemos que é assim que as coisas têm que ser. É o melhor a se fazer. Tenho ciúmes de Vandal por poder ser tão próximo de Ridley. Apesar de suas briguinhas, havia um conforto e uma brincadeira estranhos. Pela maneira como os dois falam um com o outro, eles parecem tão à vontade. Isso significa que eu não tenho mais chance? Acho que só posso torcer pelo melhor para este par improvável. Então, agora que a parte 1 está resolvida, temos que avançar para a parte 2 do plano, que é encontrar provas de que o Stefan foi quem usou o Coraçatio em ti. Achas que o meu irmão está por trás disto? Por mais que me chateie, ele é claramente o suspeito mais provável. Enquanto crescíamos, ele sempre foi como um irmão para mim. Então, suponho que me ceguei a essa possibilidade. Mas quando me contaste que ele te serviu chá, tudo fez sentido. O grande problema é que não podemos provar que a princesa é inocente até encontrarmos provas concretas. Precisamos provar sem sombra de dúvida que o Stefan esteve por trás do assassinato do rei, e não a Annette. Nós sabemos que o Coraçatium foi roubado, certo? O Stefan deve ter contratado alguém para me seguir quando fui enviado para o procurar. Já estamos. Estamos próximos demais. Você não vê que ele está bem ali? Não tem como esse relacionamento surreal durar quando nossas missões terminarem. De jeito nenhum ele teria ido pessoalmente. Se conseguirmos encontrar essa pessoa, talvez ela possa testemunhar que o Stefan a contratou. Isso pode mesmo funcionar. Pelo menos é um ponto de partida. O meu irmão é bastante meticuloso com os seus livros e papelada. Ele quase nunca deita nada fora. Se conseguisses invadir os seus aposentos privados, talvez encontrasses a informação sobre as pessoas que ele contrata para fazer o seu trabalho sujo. Certo, ele estará ocupado nos próximos dias com a coroação, o que significa que esta pode ser a nossa única oportunidade para entrar sem sermos detetados. O que me dizes, Vandal? Estás pronto para mais uma missão. Sabes que nem precisas de perguntar a este príncipe, então está tudo combinado. Eu abasteci a cabana, com comida e mantimentos suficientes para que não precises de sair por pelo menos algumas semanas. Princesa, fica em segurança. Princesa, não te preocupes. Em breve serás a rainha, eu prometo. Uau, não estavas a brincar quando disseste que ele tinha imensos livros. Isto é uma loucura. Eu sabia disso desde o começo, então por que me sinto assim? Aposto que ele nem leu metade destes. Tipo, olha para isto. Cultivo de cogumelos 101. Como se o raio do príncipe de Elteria fosse cultivar os seus próprios cogumelos. Por favor, foca-te na nossa missão. Se ele descobrir que estivemos aqui, pode estragar tudo. E também, por favor, cobre-te com isto. Credo está bem, mãe. Foi surpreendentemente fácil de invadir. Existem alguns corredores secretos que levam dos aposentos da família real para fora do castelo como uma rota de fuga em caso de emergência. Apenas a elite da Guarda Real sabe da sua existência. Sinceramente, usar esta informação preciosa contra o rei que eu deveria proteger deixa-me enjoado. Mas isto precisa de ser feito. O destino de Altaria depende disto. Eu irei punir-me por esta traição mais tarde. Está tudo meticulosamente organizado, papéis empilhados e arquivados, bugigangas organizadas, cada uma no seu lugar específico. A balança dourada da justiça, hein? Ei, não faça essa cara. Nós ainda temos muito trabalho a fazer até lá. Um gancho de cabelo. De alguma forma, sinto que já o vi antes. É parecido com o que o Vandal usou no baile de máscara sangrento. Pare com isso, Ridley. Não é hora de se distrair com outras coisas. Estávamos trabalhando com um prazo apertado. Temos que pegar a evidência e sair. Eu estive nesta sala tantas vezes, sem nunca perceber que seu ocupante era alguém mais monstruoso que nossos inimigos. Pensar que eu passei 2 semanas nesta mesma sala pesquisando Coraçation ao lado dele, enquanto ele me fazia de tola o tempo todo. Meu estômago gela toda vez que penso nisso. Deuses, não sei se isso vai adiantar alguma coisa.
Ele tinha todos os seus documentos em ordem, mas não há absolutamente nada sobre alguém que ele possa ter usado para fazer seu trabalho sujo. Bem, obviamente ele provavelmente escondeu os arquivos. Nem você é tão estúpida, Ridley. Ele não vai simplesmente deixar por aí documentos que dizem: "Oba, que legal, estou planejando um regicídio." Essa teria sido uma observação maravilhosa uns 10 minutos atrás. Desculpe, estar nesta sala está me desconcentrando um pouco. Certo, é como ele disse. Então eu só preciso fazer o que sempre faço quando fico emotiva. Qual a importância? Estou pronta para focar agora. O importante é encontrar onde ele guarda seus documentos secretos. Estamos ficando sem tempo. Como vamos fazer isso? Ele pode voltar a qualquer segundo. Ok, temos que lembrar que é do Stefan que estamos falando. Ele é arrogante e convencido, tanto que tenho certeza que ele pensa que ninguém nunca vai descobrir o que ele está fazendo. Seguindo essa lógica, ele é esperto o suficiente para esconder os arquivos, mas duvido que ele pense que alguém está no seu encalço. A falta de medo leva à preguiça. Verifique as gavetas. Eu já verifiquei, não as gavetas em si, por baixo. Aposto que há um compartimento secreto lá. Mas esse é o truque mais velho do mundo. Exatamente, provavelmente foi a primeira coisa em que ele pensou. Bem, conhecendo quão arrogante ele é, ele provavelmente pensou que foi a primeira pessoa a ter essa ideia. Eu não sei, Vandal. Droga, Ridley. Alguém escondeu o remédio mais poderoso do mundo debaixo de uma galinha. Me afogar em trabalho, até parar de sentir, até parar de me importar. Sempre funcionou até agora. Apenas confie em mim quando digo que tenho 99,9999% de certeza sobre isso, ok? Deuses, espero que ele esteja certo. Se não, estou prestes a desperdiçar o resto do nosso precioso tempo em um beco sem saída. Terei que confiar na intuição do Vandal. Não há nada. Tente-as do outro lado. Vou colocar estas de volta no lugar. Graças aos deuses que funcionou. Eu só tinha uns 30% de certeza que estava certo. Ponto pro Vandal. Não era 99,9999%, hein? Que blefe. Por favor, não se refira a si mesmo na terceira pessoa. O Vandal descobriu, mas agora tem um assunto ainda mais urgente em mãos. Por que não? Humph. Havia dezenas de papéis, um dos quais deve conter os nomes das pessoas que Stefan usou para realizar seu trabalho sujo. Levará algum tempo para examinar tudo isso, e não posso roubá-los. Stefan vai perceber que foi roubado e pode nos descobrir. Chegamos tão longe. Se não conseguirmos tirar esses documentos daqui, todo o nosso esforço foi em vão. Não estou perto o suficiente, então esta situação com ele não será diferente. Certo, vamos para o banquete. Para chegar à entrada secreta antes que ele chegue. Talvez eu consiga fazer o Vandal se transformar em sua forma de pássaro e voar. Tirar os documentos, mas se for apanhado, o Stefan descobriria o meu plano em segundos. Ele poderia até tentar mandar-me executar para encobrir os seus rastos. Droga, o que é que eu devo fazer, Ridley? Eu tenho um plano. Apenas esconde-te debaixo da secretária e encontre o documento certo, eu vou distraí-lo. Como é que vais fazer isso? Estás em território inimigo, ele podia mandar te matar. Não tenho tempo para explicar, apenas promete-me que o que estou prestes a fazer não te fará pensar menos de mim. Espera, o que é que estás a planear fazer? Quem está aí? Olá, Stefan. Vandal, como? O que estás aqui a fazer? Se falares muito alto, os cavaleiros lá fora vão ouvir-te. Essa foi por pouco. Claro. O quê? Ele simplesmente segue o Vandal, parece que se conhecem. Então o que estás aqui a fazer? Como é que chegaste aqui? Eu tenho os meus métodos, não te preocupes com isso. Não te quero fazer mal. Cuidado, cuidado. Mesmo que Vandal não possa falar nesta forma. Eu só quero conversar. Estive a pensar no nosso último encontro, eu tratei-te mal, quero pedir desculpa e espero que percebas que estou a ser sincero. Eu sabia que acabarias por mudar de ideias. Na verdade, a tua mãe prometeu-me que o farias. Não consigo evitar ter ideias perversas quando te vejo a entrar sorrateiramente no meu quarto sozinho. Será que também queres outra coisa? Por que é que ele está a falar com o Vandal de forma tão íntima? Eles são assim tão próximos. Talvez. Ouvi dizer que vai ser o rei agora. Sim, eu vou herdar o trono. Isso deve agradar-te. Por quê? Oh, não te faças de inocente, Vandal. Eu sei porque vieste aqui. O que quer que seja meu em breve pertencerá a nós os dois quando finalmente nos casarmos. O quê? Ridley?
O que foi isso? Eu chutei a secretária sem querer. Ai, que dor! Vandal, não estás a tentar enganar-me, pois não? Do que estás a falar, Stefan? Que outra intenção poderia eu ter? Não sei. Isto tudo parece fácil demais. Da última vez estavas praticamente pronto para me matar, mas agora de repente queres pedir desculpa. Eu podia praticamente ouvi-lo dizendo: O que há de errado com você, Ridley? Eu quero ter uma vida contigo, Vandal, mas antes que isso possa acontecer, precisa de haver confiança absoluta entre nós. Tu compreendes isso, certo? Estou a dizer a verdade. Tu tens o que eu quero agora, coroa. Não vou negar que estou disposto a ficar contigo pelo meu próprio interesse. Mas tu sempre soubeste disso, certo? Eu preciso de ti agora. A sério, diz outra vez. Eu preciso de ti, Stefan. E o que precisas exatamente de mim, Vandal? Eu preciso do teu poder, Stefan. Bem, que sorte a tua, meu querido demônio. Estou mais do que disposto a dar-te. Espera, os teus guardas estão lá fora. E se eles ouvirem? Não faz mal. Eles são os idiotas. Provavelmente nem sabem que há mais alguém aqui dentro. Podes relaxar, não há necessidade de te preocupares. Estou aqui para tratar das coisas por ti a partir de agora. Estou aqui para te fazer sentir bem. Stefan, espera. Ah, o que se passa comigo? Eu nunca me senti assim antes. O Vandal está a fazer o que é preciso para a nossa missão e para sairmos daqui. Isto não deveria significar nada para mim. Nunca segurou um animal antes? Espero não machucá-lo sem querer. Eu não tenho o direito de dizer nada ao Vandal, então que sentimento é este? Por que é que a ideia do Stefan a tocar-lhe me deixa tão, mas tão enfurecido? Por que meu peito está apertado e minha pele parece queimar? Tenho que continuar procurando a informação. É isto? Estes nomes e locais eram dos bairros pobres de Alteria. Um nome em particular era de um homem da mesma aldeia de onde o Coraçatium foi roubado. Tem que ser isto. Esta deve ser a lista de pessoas que Stefan usou para fazer o seu trabalho sujo. Stefan, acho que talvez seja melhor pararmos por aqui por enquanto. Por quê? Nós estávamos apenas começando a nos divertir. Temos que deixar algumas surpresas para a noite de núpcias, certo? Tudo bem, se é o que você quer. Eu não consigo te negar nada. Além disso, nossa noite de núpcias pode chegar mais cedo do que você espera. E não quero ser rude, já que este é o seu quarto, mas você poderia me dar um momento para recuperar o fôlego antes de eu partir? Você de repente está tímida, minha amada? Você disse que é difícil me dizer não, não foi? Você não pode me conceder este favor? Certo, vou deixar meu escritório para você. Eu adoraria, mas ficaríamos aqui a noite toda. Admitindo a derrota antes mesmo de começar. Ok, você está pronto para ir. Ok? Só se lembre de ficar escondido e não sair para investigar por conta própria. Você tem sorte de estar prestes a se casar com um homem tão gentil e tolerante. Acredite em mim, eu sei. Você tem 5 minutos antes de eu voltar. Claro. Você encontrou o papel? Sim, encontrei. Graças a Deus. Agora vamos sair deste quarto horrível. Eu preferiria morrer a ter que voltar aqui. Tenho certeza de que você tem perguntas. Sim, mas você não precisa me contar nada se não quiser. Eu quero ter certeza de que você está bem. Eu também estava lá. Eu sei o quão difícil deve ter sido para você fazer o que tinha que fazer. Eu o odeio. Eu o odeio tanto e me sinto tão suja porque eu o deixei. Vandal, você é tão nobre. Ridley, você deve estar com nojo depois de ver o que aconteceu. Eu nunca estaria. Eu o encontrei no Palácio dos Demônios antes. Eu não sei por que raios minha mãe deixaria isso acontecer. Honestamente, eu pensei que ela estava apenas o usando. Agora eu percebo que este tempo todo ele esteve planejando matar o próprio pai e incriminar Annette para se tornar o herdeiro. Minha mãe provavelmente descobriu sobre o plano dele até eu te dar o sinal. Uau, é surpreendentemente fácil falar com ele quando ele não pode me responder com sarcasmo. E que ele tinha o Coraçatium. E decidiu trocar seu esquema inicial com Annette por um príncipe herdeiro que estava implorando para se casar comigo, sem necessidade de sequestro. Me desculpe. Pelo que você está se desculpando? Eu não sei. Sabe, você pode me contar sobre o que aconteceu entre vocês dois se quiser. Eu quis dizer que...
Se falar ou desabafar sobre isso te ajudar a se sentir melhor. Desculpe, você provavelmente não quer, especialmente depois de... Não, talvez você esteja certo. Talvez ajude finalmente falar sobre isso. Foi há muito tempo. Eu estava vagando na floresta quando vi esta carruagem destruída. Tinha havido algum tipo de ataque de um monstro de ossos. Estava completamente destruída. Eu pensei que todos lá dentro estavam mortos. De repente ouvi um choro atrás de uma árvore. Eu me aproximei e vi um pequeno humano perto da carruagem. Ele captou meu olhar bem quando eu estava prestes a ir embora. Ele parecia tão desesperado, tão determinado a viver. Eu sei que deveria tê-lo deixado, mas ele era apenas uma criança. Eu decidi salvá-lo. Que estupidez, não é? Olá, Ridley, como você está? Estou bem. Vamos juntos. Claro, não tenho ideia do porquê, mas desde que voltei do baile de máscaras. Eu pensei que fiz a coisa certa, mas no final foi um erro. Lembro-me de ter ouvido sobre o ataque à carruagem. A família real ficou de coração partido com a notícia da morte de Stefan, então ele apareceu em Pecor. Alguns meses depois, e disse a todos que uma família de caçadores o salvou. Não foram exatamente caçadores, fui eu. Eu o trouxe para minha casa e cuidei dele até que se recuperasse. Tentei me convencer de que era para meu próprio interesse, que ele ficaria me devendo. Acho que me apeguei porque nunca tive um irmão ou um amigo. Ele era como um irmão mais novo para mim. Ele passou vários meses dentro do castelo dos demônios. Embora eu o tenha mantido bem escondido, parecia que a maioria dos meus trabalhadores sabia da sua presença. Passamos muito tempo juntos e tudo parecia estar bem. Eu deveria ter sido mais atento, mas nunca pensei que ele fosse violento. Lentamente esqueci que ele deveria ser meu inimigo. Uma noite eu estava dormindo, nada parecia estar errado. De repente acordei e ele estava parado ao lado da minha cama. Eu estava prestes a perguntar o que estava acontecendo quando de repente... É incrivelmente desconfortável sempre que conversamos. Perceval nunca é rude comigo, mas por algum motivo tudo. Ele passou uma adaga pela minha garganta. Ele fez o que com você? Eu não tenho ideia do porquê ele fez aquilo. Ele escapou logo depois. Talvez esse fosse o plano dele o tempo todo. Felizmente, minha mãe conseguiu me salvar. Eu pensei que aquele era o fim de tudo. Eu nunca imaginei ver Lu novamente ou que ele se apaixonaria por mim. Eu tenho tantas perguntas. Há tantas coisas que eu simplesmente não entendo. Parece que algumas peças estão faltando no quebra-cabeça. Mas estou simplesmente exausto demais para pensar nisso agora. O que é isso? Ei, você está bem? Você tem um hematoma do lado do pescoço. Ah, não é nada. Ele deve ter feito isso em mim, aquele canalha. O que é isso? Não dói. Eu sei que eu te provoco por ser virgem. Sério, você não entende o que é uma marca de mordida? Eu deveria? Não acredito como você é inocente e inexperiente. Você é inexperiente demais para alguém com um corpo como este. Faz sentido porque você fica tão excitado sempre que eu te beijo. Parece tenso. Eu quero perguntar a ele o que há de errado, mas lidar com esse tipo de coisa não é exatamente o meu forte. É como marcar alguém como seu. Mostra que a pessoa pertence a você, de certa forma. Eu quero marchar de volta para a fortaleza humana e arrancar os dentes de Stefan por ousar fazer isso. Então você está chateado por ele ter te marcado? Oh, sim, é horrível. Você pode. Você pode deixar uma em mim, se isso te fizer sentir melhor. Desculpe. Oh, meu Deus, o que há de errado comigo? Por que eu disse isso? Sério? Acho que você não entende mesmo o que é uma marca de mordida. Ah, ele te marcou indevidamente. Então agora você pode me marcar indevidamente. Eu só quero que você se sinta melhor. Ridley. Sim? Você está perguntando por que quer que eu me sinta melhor? Ou você está perguntando por que quer que eu te marque? Só. Porque parece que tudo está me atingindo de uma vez. Todas essas emoções, a estranha atração que sinto no peito toda vez que Vandal sorri. Ou ri, ou está perto de mim assim. A raiva de Stefan por tocar em Vandal daquele jeito. Eu odiava que não importava o que eu dissesse a mim mesmo, no fundo a resposta era sim. Eu queria isso por quê? Estou preocupada que eu possa acidentalmente piorar ainda mais as coisas. Obrigada, Percival. De nada, princesa. Por quê? Oh, não. Eu tenho que reprimir esses sentimentos. Tenho de os trancar e reprimir cada parte de mim que quer implorar para que ele me reclame como sua.
Eu só queria ter a certeza de que estavas bem, é tudo, nada mais. Ah, sim, certo. O que aconteceu? Será que interpretei mal o Ridley? Então presumo que o nosso próximo passo seja encontrar o James Andrews. Deus, odeio quando os humanos têm aqueles apelidos que soam a nomes próprios. É tão estúpido, tipo, é um apelido por alguma razão. Oh, vá lá, não é como se ele tivesse escolhido o nome dele. Que seja. Então temos de encontrar esse tal de James Andrews. Bem, pelos papéis do Stefan sabemos por onde começar. Tenho a certeza de que lá encontraremos alguém que saiba onde encontrar o James. Ou então encontraremos o próprio James. Temos de o fazer dar-nos uma prova dos crimes do Stefan. Talvez uma prova de pagamento. Algum tipo de nota que contenha a ordem do Stefan. Ou até mesmo uma confissão por escrito. É tão bom ver vocês dois juntos novamente. Parece que faz séculos que nós três não nos reunimos em um só lugar. Assim que tivermos a prova, podemos provar que a princesa Annette está inocente e que o Stefan é o verdadeiro assassino. A princesa Annette tornar-se-á a rainha de Altíria e tu não terás de te preocupar em casar com o Stefan. É muita coisa para assimilar. Tens a certeza de que esse tipo vai ser mesmo a nossa chave para expor o Stefan de uma vez por todas? Só nos resta ter esperança. Tenho de voltar para o reino dos demônios em breve. Estou fora há dias, provavelmente está um caos por lá. Quando é que te volto a ver? Quero dizer, quando é que nos devemos encontrar outra vez para procurar o James? Vou precisar de alguns dias para fazer controle de danos na confusão que deixei para trás. Além disso, provavelmente devias ficar por Altíria para garantir que o Stefan não nos descobre. Que tal daqui a uma semana? Encontramo-nos aqui e vamos juntos para a aldeia. Parece-me um bom plano. O que se passa? Eu tava só a pensar sobre, eu e o Stefan, sabes? Eu nunca tinha percebido como as coisas seriam diferentes quando vocês dois se tornassem cavaleiros. Ouve, eu já te disse tudo o que havia para dizer. Eu não tenho sentimentos por ele nem nada do gênero, só para que fique bem claro. A única razão pela qual me estou a meter nesta confusão toda é porque prefiro morrer a casar com ele. Raios, por que é que sinto que me tenho de explicar? É por causa da maneira como o Ridley está a olhar para mim? Tenho medo de o magoar? Vandal, eu nunca duvidei disso. Eu conheço-te. Sei o quanto odiaste cada momento com ele. Eu estava só a pensar. Quero que saibas que não sou nada como ele. O quê? Do que estás a falar? O Stefan era um humano, e tu confiaste nele, e ele traiu-te. Sei que dizemos que ainda somos inimigos, mas tens de saber que significas mais do que isso para mim. Eu já tive amigos antes, Vandal, pelo menos eu pensava que eram meus amigos, e também já me importei com pessoas. Mas nunca mais por eles do que pelo meu dever. Tornar-me e ser um cavaleiro perfeito foi sempre a minha primeira prioridade. No começo eu pensei que vocês estariam lá para me proteger para sempre, mas olhem para vocês agora, saindo em aventuras. Mas agora, Vandal, se alguma vez acontecesse alguma coisa e me ordenassem para te matar. Se eu tivesse que escolher entre você e meu dever, eu escolheria você. Você é o único. Eu só queria que você soubesse que eu nunca te machucaria como ele fez. Obrigado, mas eu já sabia disso. Sabe, para ser totalmente sincero, eu não faço a menor ideia. Talvez eu não seja tão esperto quanto penso. Não faz sentido para mim que, depois de tudo que vivi, eu confiaria em um humano, um inimigo, mais do que em qualquer outra pessoa neste mundo maldito. Mas bem, aqui estamos nós. Oh céus, estamos tão perto. Os lábios dele estão a um toque de distância dos meus. Eu quero muito puxá-lo para os meus braços e beijá-lo, mas não posso fazer isso. Eu não mereço tocá-lo assim. Eu não o mereço. Ele é bom demais para mim. Tudo isso terá que acabar uma hora, e eu terei que deixá-lo ir. Eu não posso me permitir ser sugado para a escuridão depois de finalmente ver a luz. Eu não deveria me aproximar mais da luz dele. Lutando contra o príncipe demônio Vandal. Ridley, seu bolso acabou de se mexer? Meu Deus, por que o Vandal é tão egocêntrico que mesmo em sua forma de pássaro, isso só tornaria a queda de volta ao abismo ainda mais dolorosa. Tá ficando tarde. Preciso voltar, eu realmente não posso perder mais tempo. Claro, mas obrigado pela capa e, bem, por tudo. Vejo você em breve. Fiz bem em não olhar para trás, ou eu nunca iria embora. Eu não tinha percebido o quanto estava com saudades de casa.
Tuttle provavelmente está morrendo de preocupação. Deve estar me esperando com uma boa xícara de chá. Olá, Vandal. Mãe, nós precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Onde está o Tuttle? Tuttle não virá, não por um tempo. Por que não? Ele está bem. Ele está bem. Você não verá muito os seus criados por um tempo. Eu ordenei especificamente que ficassem longe da sua ala do castelo. Eu não entendo. Por que você faria isso, mãe? É por causa do tempo que eu fiquei fora? Eu prometo, posso explicar. O rei humano foi assassinado. E por acaso eu estava perto do castelo humano, então pensei que você preferiria se eu... Ah, pare de tagarelar. Você acha que eu não sabia disso? Você é o pior de todos, sabia? Por mais que eu adoraria continuar com nossas discussões e provocações de sempre, ele não consegue ficar parado quando alguém menciona o nome dele? E eu não consigo nem mentir para salvar a minha vida. Eu estou ciente do plano de Stefan há meses, desde que ele veio até mim com o Corinthian. Eu não entendo por que você me manteve no escuro sobre tudo isso, e eu ainda quero ver o Tuttle. Se há algo, você deveria estar me consultando. Por que, mãe? Eu sou seu filho, você é... Confiante? Ah, desça do seu pedestal, Vandal. Estou cortando seu acesso aos criados para que você não sabote este casamento. Isso também significa que você não sairá dos seus aposentos até o seu casamento. O que você quer dizer? Ha! Pensei que tinha criado um herdeiro para o trono, não um idiota. Você realmente achou que eu não sabia que você estava tentando sabotar o plano de Stefan durante sua pequena estadia no reino humano? Como você soube? Eu consigo ver sua mente. Você sempre soube disso. Eu sou sua mãe. Você e eu estamos conectados. Eu consigo ouvir seus pensamentos sempre que preciso. Mas eu aprendi a bloquear. Eu dominei isso. Você não consegue ler minha mente claramente há anos. Ah, isso. Não foi nada, haha. Oh, guardando segredos agora é? Que misterioso. Mas algo mudou, Vandal. Estou surpresa que você nunca notou que seu bloqueio tem enfraquecido. Mas como tens andado emocionalmente instável recentemente, deve saber por que eu. Eu, sem sequer saber, aquele pequeno cavaleiro deitou abaixo todas as tuas defesas e deixou-te completamente vulnerável. Tenho a certeza de que ele não fazia ideia de que ao manter-te na palma da mão dele, estava a dar ao seu pior inimigo a lente perfeita para ver todos os seus planozinhos tolos. Ele não me tem na palma da mão. Oh, a sério? Então estás a dizer-me que arriscaste tudo por aqueles animais de estimação humanos por tua própria vontade? Achas que estarias a esforçar-te tanto para impedir o Stefan de tomar o trono humano se... Eu odeio o Stefan. Tudo o que fiz para sabotar este casamento foi para o meu próprio bem. Não te atrevas a interromper-me novamente. Costumava ser tão apegado àquele rapaz, lembras-te? Nós os dois sabemos que isso é mentira. Isso não é do seu feitio, Ridley. Eu exijo que você me mostre o que quer que esteja no seu bolso. Sabes, poderias ter aprendido a gostar dele outra vez se tivesses tentado, e mesmo que ainda não conseguisses superar os seus crimes passados, terias posto de lado os teus rancores para o bem do nosso reino. Foi aquele pequeno cavaleiro que te mudou, Vandal. Certamente não és estúpido ao ponto de ainda o negares. Se realmente conseguisses ver a minha mente, e soubesses as minhas verdadeiras intenções com Ridley, por que é que ainda me permitiste vê-lo? Dá-me jeito o quão próximos vocês os dois são. Tenho-te usado para espiar o reino humano cada vez que o visitavas. E além disso, quero mantê-lo debaixo de olho. Aquele rapaz é mais poderoso do que alguma vez poderias imaginar. Do que é que estás a falar? Talvez te tivesse contado se não tivesses agido deliberadamente nas minhas costas para te aliares a ele. É quase um pouco triste. Sempre soube que tinhas uma fraqueza por humanos, mas apaixonares-te por um desta maneira. Eu não me apaixonei por ele. Por que é que sequer estás a tentar, Vandal? Eu sei o que estás realmente a pensar, lembra-te. Ridley, Percival, por favor. Sim, Sua Alteza. Princesa, eu não acho que... Percival, por favor. Precisas de aceitar a realidade, Vandal. Nunca teria resultado, e além disso, mesmo que de alguma forma conseguisses superar todos os obstáculos no teu caminho, o que achas que aquele cavaleiro faria quando descobrisse quem tu realmente és? Que tipo de coisas? O Vandal, o príncipe das trevas, é realmente capaz de fazer? Como é que ele poderia continuar a gostar de alguém como tu? Eu? O quê? Mãe, o que estás a fazer?
Detesto que tenha de ser assim, Vandal, detesto mesmo. Mas este casamento tem de correr sem problemas. Isso significa que não posso arriscar deixar-te estragar tudo. Estas são as precauções. Eu sei o quanto adoras casamentos. Vou trazer-te tudo. O que precisas para planeares o teu casamento de sonho no conforto do teu próprio quarto. Adoras planear festas, não é? Será uma atividade divertida para te manter ocupado. Desculpe, irmão. Ordens diretas da princesa. Você trouxe um pássaro para o banquete? Sim. Até que o teu grande dia finalmente chegue. Mãe, raios. Algo está errado. Algo está definitivamente errado. Ridley tem resmungado essa frase nos últimos 5 minutos. Olhe para ele, andando por aí sem rumo. Já se passou uma semana. Provavelmente não é nada. Estamos falando do príncipe demônio. Se atrasar ou deixar você na mão é provavelmente a menor ofensa na lista de delitos dele. Já se passaram 2 dias desde que deveríamos nos encontrar. Ele nem sequer tentou me contatar usando magia. Precisamos encontrar James Andrew logo. Quanto mais esperamos, mais forte o controle de Stefan sobre o trono se torna. Então, vá sem ele. Eu não posso. Por que não? Mesmo com Vandal envolvido, este ainda é um plano orquestrado pela Rainha Demônio para colocar meu irmão no poder. Não há motivo para você ter que encontrar esse homem com o príncipe demônio. Mas ele é esperto. Ele percebe coisas que eu não percebo. Ridley, você está apenas caçando um homem. Você é o orgulho e a alegria do nosso reino. Você consegue lidar com isso sozinho. Eu não fazia ideia que você tinha um animal de estimação. Desculpe, Vandal. Sim, isso mesmo. Ele é meu animal de estimação. Eu não quero ficar sozinho. Eu deveria fazer o que é melhor para o reino. Eu deveria. Ah, entendi tudo. Você veio até mim para que eu te impedisse, certo, Ridley? O que? Você quer ir encontrá-lo? Mas precisa que alguém te diga para não fazer isso. Alguém para te dizer para se ater aos seus deveres em vez de correr de volta para o reino dele. Ah, bem, seus instintos estavam certos. Você não pode ir até ele, Ridley. O reino precisa de você. Mas e se ele estiver ferido ou em perigo? Ele vai ficar bem. Ele sabe se cuidar. Isso é um anel? Eu poderia ir rapidamente. Poderia ir e voltar em apenas alguns minutos, só para ter certeza de que ele está bem. Ridley, por favor, você sabe que não deveria fazer isso. Eu sei. Eu sei que você está certa. Eu realmente pensei que se você tentasse me impedir, eu seria convencido. Pensei que sua ordem seria o suficiente. Se eu tivesse apenas isso, então talvez esmagaria todos esses impulsos terríveis. De encontrá-lo. Mas eu não consigo. Eu não sei o que há de errado comigo. Eu o trouxe aqui porque não queria que ele ficasse sozinho. Me desculpe, Sua Alteza. Eu nunca tinha visto Ridley assim, colocando algo, alguém, acima de seu dever. Não consigo acreditar no que estou vendo com meus próprios olhos. Por algum motivo, isso dói. Este não é o Ridley que conheci a vida toda. Ah, os céus! Esta é a versão mais humana que vi dele desde que perdeu os pais. E eu não sei como me sinto sobre isso. Talvez, no fundo, eu queira que ele continuasse do jeito que sempre foi, que permanecesse indiferente a tudo, exceto o seu propósito na vida. Porque isso o tornava intocável, inalcançável, perfeito. Me desculpe, princesa. Eu sinto muito, muito mesmo. Aumente só. Deus, não vou conseguir viver comigo mesmo se algo aconteceu com ele e eu não fiz nada. Eu volto logo, eu prometo. Eu nunca abandonarei a Altiria. Eu só preciso ter certeza de que ele está bem primeiro. Ridley, não! Eu estava certo, algo está terrivelmente errado. Vandal! Ridley. Vandal, você está bem? O que é isso? Não, Ridley, não chegue mais perto. Eu sabia que algo devia ter acontecido, mas nunca pensei que seria algo assim. Você não pode. Oh, não se desculpe, ele é adorável. Qual é o nome dele? O Sr. Toot. Sr. Toot, você não é a coisinha mais fofa? Ridley, você precisa ir embora. Não é seguro. Eu não posso. Não depois de te ver assim. Você tem muito a perder por estar perto de mim.
Todos nós temos. O que você quer dizer? Eu preciso de você, Vandal. Preciso da sua ajuda para encontrar Jam. Não diga o nome. Eu descobri que minha mãe tem usado a magia mental dela para ver dentro da minha mente, então tudo o que fizemos juntos, sim, ela viu. Eu costumava ter um bloqueio mental contra a magia dela para que seus truques não funcionassem, mas aparentemente, devido a algumas circunstâncias, minhas emoções levaram a melhor. É por isso que você precisa ir embora, Ridley. Se ela verificar minha mente, saberá que você está aqui. O que quer que você planeje fazer, precisa fazer sem mim de agora em diante. Não temos muito tempo. Tudo o que eu estava fazendo esse tempo todo era o planejamento do casamento para a próxima semana. O que? Tão cedo? Minha mãe quer garantir que aconteça o mais rápido possível, antes que algo possa, bem, estragar tudo. Sinto muito, Ridley. Eu não sei mais o que dizer. Não, a culpa não é sua. Tenho a sensação de que vou levar uma bela surra quando o Vandal voltar à sua forma de demônio. Como você poderia saber? Mas essa é a questão. Eu deveria ter sido mais esperto. Eu deveria ter previsto que ela tentaria algo assim, mas eu estava tão malditamente confiante em mim mesmo que deixei minhas emoções, meu ódio por Stefan me dominar e estraguei tudo. Você não estragou tudo, Vandal. Nós ainda temos uma semana. Podemos impedir isso. É só você contra todo o poder real, tanto dos humanos quanto dos demônios, com apenas uma semana para impedir o casamento. Boa sorte. Mas apesar de tudo isso, se alguém pode fazer isso, acho que essa pessoa seria você. Sem querer ser piegas, mas apesar de tudo isso, você me faz acreditar que ainda pode haver esperança. Eu não vou te decepcionar. Só o fato de você estar tentando já é o suficiente para mim. Agora, é melhor você sair daqui caso minha mãe decida espionar minha mente. Adeus, Vandal, até nos encontrarmos novamente. É engraçado, não importa o que aconteça, nossos caminhos sempre parecem se cruzar. Eu diria que é o destino. E o destino é cruel o suficiente para juntar um demônio. Vamos apenas rezar para que ele não perca a cabeça e se transforme em demônio aqui e agora, ou morda as mãos deles. Como eu com uma cavaleira certinha como você. Tente não fazer nada muito estúpido. Só se você prometer não fazer nada muito impulsivo. Bem observado. Nossa! Desaparecendo e depois aparecendo do nada. Mas que raios? Ridley, onde você estava? Isso é algum tipo de anel mágico? Princesa? Há quanto tempo você faz isso e manteve em segredo? O príncipe demônio me deu. Sinto muito, princesa. Eu prometo que só o uso para falar com o Vandal. Não tenho nenhuma outra associação com os demônios. Este anel foi necessário quando Vandal e eu estávamos trabalhando juntos para o bem de ambos os nossos reinos. Eu entendo. Acho que acredito em você. Só dói que você não tenha confiado em mim. Sinto muito de verdade, princesa. Eu vou compensá-la um dia. Ficarei feliz em aceitar qualquer punição, mas depois. Agora devemos encontrar James Andrews, pois temos apenas uma semana até o casamento. O quê? Apenas uma semana? Receio que sim. Vou começar a procurar imediatamente. Eu quero ir com você. O banquete provavelmente está prestes a começar. Eu deveria voltar para minha forma de pássaro. Espere, acho que tenho algo para este amiguinho. Tão fofo. O quê? Eu disse que quero ir com você. Que tipo de rainha eu seria se não fizesse de tudo no meu poder para impedir o plano do meu irmão? Princesa, vai ser perigoso. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Eu quero te ajudar, mas consegui escapar dos demônios antes? Não é. Acho que consigo lidar com isso. Além disso, se você quer que eu seja sua rainha, você deve acreditar em mim o suficiente para confiar no meu julgamento, certo? Sim, princesa, claro que confio em você. Então vamos impedir este casamento. As pessoas aqui parecem, bem, cidadãos não muito cumpridores da lei. Eles nem nos notaram quando entramos, todos parecendo completamente absortos em suas conversas e bebidas. Eu nunca estive nesta parte de Altiria. Me sinto tão nervosa. Ridley parece à vontade aqui, no entanto. Não, eu consigo fazer isso. Não posso me assustar tão facilmente. Estas também são as minhas pessoas. Boa noite, senhor. Você não é daqui, é? Como soube? Ninguém por aqui é tão educado. Seu manto não engana ninguém. Acho que esta não é a sua praia, senhorita.
Princesa, onde está o príncipe Estevão? Ele disse algo sobre estar ausente por causa de um assunto urgente. A menos que esteja procurando por alguém em particular. A única vez que gente chique vem aqui é se estiverem procurando por alguém para... Bem, você sabe, o senhor está absolutamente certo. Precisamos de um homem para um trabalho extremamente importante e ouvi dizer que sua taverna pode nos ajudar em nossa busca. Espero que isto seja o suficiente para provar o quão sérios estamos. Pegue. Impressionante, pagando com ouro de verdade. Vocês dois são mesmo gente chique. Agora me diga, que tipo de pessoa vocês estão procurando? Alguém bom em rastrear e roubar sem ser detectado. Na verdade, ouvi dizer que há um homem assim, um frequentador assíduo desta taverna, e o nome dele é James Andrews. O bar ficou em silêncio. Ele? Vocês não vão encontrar o James. Ele não aparece mais por aqui. Por que não? Disseram-me que ele era o melhor. Ele se aposentou, enlouqueceu, ouvi dizer. Virou um recluso. Não é da nossa conta dizer. Ninguém sabe ao certo. O que importa é que vocês não o encontrarão aqui. Há muitos outros que podem fazer este trabalho para vocês. É uma pena que ele não esteja aqui para o aniversário do nosso pai, depois de ter estado tanto tempo fora, em Pecor. Receio que isso não vai funcionar. Nós desejamos apenas o melhor dos melhores, e ouvi dizer que o Sr. Andrews é o maior ladrão. Bem, ele não é mais o melhor dos melhores. Por que você não entende isso de uma vez, cabecinha linda? Espere, se essa gente chique está mesmo tão determinada a encontrar o James, então por que não os ajudamos por um preço? Ou melhor ainda, por uma aposta. Meu nome é Skiver. Eu vi você sacar aquele saquinho de ouro mais cedo. Quanto você tem aí? Ele deve ter trazido todas as economias da vida dele. Que me parta um raio. Certo, bonitão, você topa um pequeno desafio? Se você ganhar, eu te digo onde encontrar o James. E se você perder, eu pego essa sua bolsinha bonita para mim. Este homem não faz ideia de quem está desafiando. Ridley é o cavaleiro mais talentoso de toda a altaria. Não há como este homem vencê-lo em nada. Nós aceitamos sua oferta. Ótimo. Vou deixar você e a donzela formarem uma equipe, já que não... Parece justo enfrentar qualquer um de vocês no mano a mano. Eu posso ser um criminoso, mas também sou um homem de integridade. Ele disse que faria o seu melhor para voltar esta noite, pelo menos para o final do banquete. Sinto que essa afirmação pode ser um pouco contraditória. Cho, não é hora para isso. Sim, claro, você tem razão. Certo, senhor. Mas não acho que precise nos dar uma vantagem. Você acabou de me chamar de senhor, o que significa que com certeza vai precisar, garoto. Então, qual é o desafio? Luta de espadas, arco e flecha, talvez uma briga de socos? Oh, eu tenho algo muito melhor. Beber. Ridley, você nunca bebeu antes, não é? Nenhuma vez. Tipo, seu pai nunca te deu um gole ou algo assim? Sinto muito, princesa, mas meu pai estava um pouco ocupado demais estando morto. Por ali. Depois de você, minha senhora. Obrigada. Eu pensei que tinha treinado para quase todas as situações. Mas como eu poderia saber que um dia todo o destino, a quais de alteria dependeria de um jogo de bebida estúpido? Isso vai ser divertido. Skiver nunca perdeu um jogo de bebida na vida. Obrigado pelo incentivo. Sem problemas. As regras são simples. A gente não gosta de jogos complicados por aqui. Tu conheces o meu irmão. Sempre a trabalhar e a estudar. Não é de admirar que vocês os dois se dessem tão bem quando eram crianças. Cada um toma um shot por rodada e o último homem ou dama a ficar de pé vence. Virem o copo na contagem de 3, gente chique. 1, 2, 3. Sinto náusea só com o cheiro. Esta deve ser a coisa mais nojenta que já provei em toda a minha vida. Como é que vamos ter alguma chance? Meu corpo está começando a ficar estranhamente quente. Você está bem? Sim, estou bem. É meio que bom. Sinto-me mais leve, o melhor que me senti em muito tempo. Então, sei que estamos no meio do jogo, mas estou um pouco curioso quando gente como vocês vem a um lugar como este. É sempre por uma destas razões. Poder ou amor? Amor sério? Sim, é um negócio surpreendente. Desencorajar novos pretendentes. Acabar com casamentos. A gente chique como vocês parecem adorar esse tipo de coisa. Você não parece do tipo faminto por poder, então me diga quem é a pessoa de sorte por quem você está fazendo tudo isso. Nós...
Nós não estamos fazendo isso por isso. Não tente me enganar, garoto. Eu vi a expressão no seu rosto. Você pensou nele agora mesmo, não foi? Não é por amor, e mesmo que fosse... Ridley, suponho que tenhas razão. Mesmo assim, faltara ao aniversário do próprio pai. Ele disse que nós nunca ficaríamos juntos. Como ele é. Ele é um completo idiota. E às vezes eu não o suporto, mas ele também é tão inteligente e espirituoso, e ele é tão lindo também. Tipo, deveria ser ilegal ser tão lindo. Ai, Ridley, digo isso da forma mais gentil possível, mas você precisa parar. Ah, certo, vou ficar quieto. Não, você precisa parar de beber. Você percebe que ele está só pescando informações para nos tirar mais dinheiro, certo? E eu sei que não é sua culpa. Mas você tem um problema que é não conseguir manter a boca fechada sobre o fato de que... Mas, princesa, não me chame assim. É exatamente disso que estou falando. Graças a Deus, sua fala está tão arrastada que ninguém consegue entender o que você está dizendo. Escute, você tem que confiar em mim nisso, ok? Ok. Vocês dois terminaram a conversinha? Estou fora. Entendo bem? Então este é meu, eu acho. Não tão rápido. Ele disse que estava fora, não nós dois. Ah, então você é uma lutadora, minha senhora. Gosto disso. Então vamos continuar, vamos? Saudações a todos. Estou muito feliz por ver cada um de vós aqui hoje. As bochechas do Skiver estão ficando rosadas. Será que o álcool está realmente começando a fazer efeito nele? Saúde. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas aqui é onde você pode encontrar Lu. Estou te avisando agora. As chances são de que ele não vai aceitar seu pedido. Ele não faz mais esse tipo de trabalho. Foi o que eu ouvi. Você está pronta para ir? Sim. Ridley, talvez você queira pegar um pouco de água para seu amigo, senhorita. Foi a primeira vez dele? Ridley, você é tão pesado. Senhora. Eu sei que gente chique como você não aparece por aqui com frequência. Mas se você voltar, eu posso te mostrar o lugar. Obrigada, vou considerar. Boa noite, senhor. Como você fez isso, princesa? Isso foi incrível. Eu não sabia que você bebia assim. Simples, eu trapacei. O quê? Mas, princesa, isso não é muito honrado. Anora, era a única forma de ganharmos. Eu posso ou não ter feito um joguinho de pés, com ele por baixo da mesa para mantê-lo distraído enquanto usava alguns velhos truques de festa. Esta noite é mais do que apenas uma celebração do meu nascimento, meus amigos. É uma celebração do meu povo, que o Percy e eu costumávamos usar quando íamos aos bailes. Acho que você realmente perdeu muita coisa e passou todo o seu tempo treinando. Deveríamos voltar e confessar que quebramos as regras daquele maldito jogo? Bem, a vida não é só preto no branco. Às vezes você tem que fazer o que tem que ser feito. Você não pode ser um herói nobre o tempo todo. Às vezes é preciso fazer coisas ruins para conseguir o melhor. Dito isso, vamos lá. Nós temos um casamento para destruir. Isso é simplesmente patético. Eu nem sei quantos dias se passaram desde que fui trancado aqui. A data do casamento foi decidida. O que eu devo fazer para evitar isso? Meu quarto está completamente destruído depois de todos os chiliques e surtos que eu tive. Eu costumava passar horas aqui antes, mas até este espelho está começando a perder o seu encanto agora. Eu até voltei a tocar violino, mas acabei ficando entediado. Uau, o Boris fez um péssimo trabalho nesta pintura, não fez? Misturar seus olhos e nariz não lhe fez justiça. Deixe-me ver. Deuses, deixando de lado as habilidades artísticas inexistentes do Boris, é uma celebração de altaria. Estamos em guerra há inúmeros anos. Duvido que algum pintor conseguiria te pintar adequadamente. Você é tão malditamente linda que isso está meio que me irritando. Por que há dois narizes? Precisava ter globos oculares aqui? Ah, tempos mais simples. Por que as coisas não puderam simplesmente continuar daquele jeito? Os bons e velhos tempos, certo, Ridley? Você e eu nos odiando sendo inimigos naquela época. Aquilo era muito mais fácil. Eu finalmente perdi a sanidade. Que diabos eu estou fazendo? Estou falando com um maldito retrato. Caramba! Recomponha-se, Vandal, em vez de ficar se lamentando aqui como um... Mas sei que um dia iremos derrubar os nossos inimigos, e eu não poderia estar mais feliz por ter todos vós ao meu lado enquanto construímos um mundo melhor para Altíria. É uma pena que eu tenha que tirar estas roupas. Sim,
Antes que você faça isso e não possamos mais conversar verbalmente, Vossa Majestade. Vossa Majestade, pai? O que, pai? Vossa Majestade, o que se está a passar? Alguém chame um médico. O rei foi envenenado. Como é que algo assim pode acontecer? Não sei, todos os seus provadores estão bem. O veneno deve ter sido colocado na sua bebida mais tarde, sem que ninguém percebesse de alguma forma. Mas isto é impossível. Para ser sincero, eu fiquei tão surpreendido quanto eles os dois. Não que eu me esteja a queixar, claro. Eu odiava o rei humano com todas as minhas forças, todos os demônios odiavam. Na verdade, em teoria, fazia todo o sentido que isto fosse um ataque orquestrado por demônios. A minha mãe tinha visitado Altíria recentemente sem o meu conhecimento e, por outro lado, nós claramente tínhamos a motivação. No entanto, eu sabia que não havia demônios por perto. Eu teria sido capaz de sentir a sua energia. Além disso, a minha mãe nunca faria uma jogada tão imprudente como matar o rei humano sem ter planos adequados em vigor. E eu só queria mencionar algo que tem me incomodado desde a última vez que nos vimos. Nada parece fazer sentido. Claro, o meu próximo palpite seria que o maldito Estevão está por trás disto, mas ele não estava aqui. Ele ainda estava no reino dos demônios. Céus, a minha cabeça dói só de tentar perceber isto. Pelo menos Sua Majestade está vivo. É um milagre que o veneno não o tenha matado. Ele deve estabilizar em breve. Sim, mas mesmo assim. Percival, era suposto nós estarmos lá para o proteger. Estávamos mesmo ao lado dele e fomos completamente impotentes. Nós deixamos que isto acontecesse. Não diga as coisas dessas, Ridley. Algumas coisas estão fora do nosso controlo. Nós somos cavaleiros. O nosso único propósito é proteger a família real. E nós falhamos. Nós somos uns fracassados, Percival. Estávamos mesmo ali e eu preciso de ir. Eu preciso de pagar por isto. Ridley, que raio estás a dizer? Não importa se não queres assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Então eu farei isso por nós os dois, Ridley. É sobre o beijo de novo? O quê? Não, claro que não. Meu Deus, nem tudo é sobre você, Vandal. Odeio admitir que o cavalheiro fracote tem razão, mas tu não te devias mesmo culpar por isto. Ei, que diabo estás a fazer? Ok, eu não sabia que tentativas de regicídio te deixavam no clima, mas quem sou eu para julgar? Ridley, o que estás a fazer? Não é óbvio? Sim, é óbvio que não há razão nenhuma para estares a fazer isso. Larga esse chicote, Ridley. Eu sou um fracasso. Um fracasso deve ser punido. Eu não consegui proteger o meu próprio rei. Tenho de assumir a responsabilidade. A sério, qual é o teu problema? Larga-me, Van. Se eu me punisse cada vez que faço asneira, provavelmente já estaria morto. Porra, eu nem consegui raptar uma princesa sem ser raptado. Além disso, a culpa não é tua. O que é que era suposto fazeres? O que mais poderias ter feito? Eu não sei. Sua Majestade, ele acolheu-me como um filho depois dos meus pais falecerem. O rei praticamente me criou. Ele deu-me o quebrador de cristal. Ele depositou a sua fé em mim para o proteger a ele e ao reino.